Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E vai ficando cada vez mais claro que o bolsonarismo deu um tiro no pé ao defender e forçar a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, formada por senadores e deputados, para tentar vender ao país, pelo menos ao país, não às autoridades, porque isso é impossível, mas tentar vender ao país a tese maluca, a tese porra louca, no sentido de que o Lula preparou uma tentativa de golpe contra ele mesmo no 8 de janeiro, o que obviamente não é possível, porque seria um ato de extrema burrice. Ele sabotaria o seu governo, que estava mal começando, perdendo um tempo enorme para reconstruir o palácio e correr um risco absurdo de ser inclusive descoberto por isso. Por que é que o Lula faria uma coisa dessa? Vai totalmente contra tudo que ele fez na carreira política dele em termos de pragmatismo, de bom senso, e ao mesmo tempo é uma tese maluca, porque tudo foi feito, documentado, registrado, comprovado fartamente. Aqueles que perpetraram aqueles atos e aqueles que insuflaram e até financiaram os atos estão todos identificados e são todos eles bolsonaristas. Tem o DNA, tem número de documento, tem inclusive condenação que tornou réus, já como está caminhando a coisa, 100 golpistas já se tornaram réus e outros 100 vêm aí. Outros 100 não, outros 200 vêm aí. Na próxima semana nós vamos ter cerca de 300 bolsonaristas tornados réus por tentar dar um golpe de Estado no país. Ou seja, essa CPI, ela não vai convencer ninguém, mas ela convenceu o STF de um fato que realmente eu acho que é muito ruim para os golpistas. O STF está vendo, principalmente o Alexandre de Moraes, estão vendo essa CPMI como extensão da intentona golpista de 8 de janeiro. É uma outra tentativa de golpe que está em curso no país e está sendo vista como um ato criminoso cometido por parlamentares. É um crime muito mais grave que vai dar muito mais problema no futuro próximo, porque parlamentares estão tentando agora derrubar o Lula institucionalmente à custa de uma mentira tosca, asquerosa, que só alguém ou completamente idiota, ou completamente canalha, ou completamente louco poderia acreditar, não é? Porque as provas estão aí e há uma fartura de provas enorme. E essa história de tentar fazer com que o general ali justifique a afirmação de que o próprio governo armou aquele golpe, isso é uma insanidade que realmente beira a criminalidade e, na verdade, já está sendo vista como um ato criminoso. Eu, Eduardo Guimarães, garanto a você que está me assistindo que o Supremo Tribunal Federal vê a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta por senadores e deputados, a ocorrer provavelmente a partir da próxima quarta-feira,
no Congresso Nacional é mais uma tentativa de golpe. É um ato criminoso a forma e as teses que vão ser assacadas, e o STF se prepara para dar uma resposta muito dura, não só ao Bolsonaro, como aqueles que estão sendo investigados, como o André Fernandes, não é, que fez o pedido do PL, que fez o pedido dessa CPI, o deputado. Esse sujeito, toda essa gente está na mira, até porque esse André Fernandes ele é investigado. E estão querendo que ele presida, inclusive, a CPI. Menos mal que o governo tem 21 das 32 cadeiras da CPMI. E mais, o presidente da República, lá de Portugal, diz que CPI é assunto do Congresso e que o Congresso que instale quanto quiser, porque ele não está nem aí. Ele desdenhou, ele fez pouco, porque ele sabe que essa CPI vai ser um tiro no pé, porque o Bolsonaro vai ser levado lá para depor, vai ser bombardeado, vai ser confrontado com provas e vai ter que se submeter. Se o Bolsonaro fizer qualquer loucura nessa CPI, ele corre o risco de sair preso de lá. E também o Anderson Torres, naquela CPI, ele não corre o risco de sair preso porque ele já está preso e ele vai ser levado para essa CPI, e no âmbito da disposição dele de colaborar com as autoridades, desesperado que está pela prisão sem fim, que para 3 meses trancado num quartinho, aquilo parece algo que nunca vai terminar. Então a pessoa fica enlouquecida. E o Anderson Torres está sendo acometido de crises emocionais. Vejam que todos aqueles durões, né, do governo Bolsonaro se revelaram todos uns tchutchucas aí, fraquinhos, mocinhas, como eles falam, né, como eles gostam de se referir de forma machista. Serve para eles mesmos essa forma de atuação, como eles tratam aqueles que são mais sensíveis, né? Então a gente pode ter certeza, minha amiga, meu amigo, que essa gente vai realmente pagar pelo que fez, porque o STF prepara a sua participação nessa CPMI, e aqui eu vou mostrar algumas matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Faça a hora que quiser fazer, diz Lula sobre Congresso criar CPI do 8/1. Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os ataques deve ser criada na próxima semana, e o Lula, lá de Portugal, ele comentou neste sábado que o Congresso pode criar a CPI mista do 8 de janeiro e diz que pode criar quando quiser, que o governo federal não vai interferir. CPI é por conta do Congresso Nacional, diz Lula. Ele decide quando ele quiser decidir, faça a hora que quiser. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, eu não voto na Câmara, os deputados decidem. Ao lado do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, Lula demonstrou incômodo com perguntas sobre problemas internos do Brasil e diz que tomará uma decisão sobre o futuro do GSI. E diz, quando eu voltar, eu vou tomar a decisão. E aqui uma análise de um sociólogo que escreve no jornal Folha de São Paulo, Celso da Rocha Barros, que ele diz o que é óbvio: nenhuma interpretação em CPI livrará líderes bolsonaristas da cadeia, e muitos desses líderes eles vão se expor nessa CPI, nessa CPMI. Isso você pode ter certeza. Muitos deles, como o André Fernandes, não é? Por exemplo, como o Ramagem, que está na mira das autoridades por conta dos casos envolvendo a BIM, todos eles, o papel deles nessa CPI, o próprio Eduardo Bolsonaro, que está na mira do STF também, todos eles vão se expor nessa CPI e vão se arrepender de tudo isso.
e nada vai livrá-los da cadeia. E o voto do Alexandre de Moraes sobre os ataques de 8 de janeiro sinaliza força máxima contra Bolsonaro. E isso, basicamente, minha amiga, meu amigo, é porque o STF está indignado. 80% do STF votou para criminalizar os bandidos de 8 de janeiro. Até a semana que vem, 300 estarão indiciados. Eles sabem muito bem que as teses que vão... O STF sabe muito bem que as teses que vão levantar nessa CPI são criminosas e que muitos desses parlamentares estão envolvidos. É um tiro no pé sem tamanho que essa CPI deu. Que, na verdade, essa CPI não... esses propugnadores, esses defensores bolsonaristas da CPI, que na verdade é uma CPMI, deram, né? E blindado pelo cargo na CPI da Covid, o Bolsonaro pode ser chamado na CPI de 8 de 1 uma ova, ele vai ser chamado. Na verdade, aqui está falando da CPI distrital, mas aqui diz também na matéria que o Bolsonaro ele vai ser chamado pela CPMI também, não é? Ele vai ser chamado pela CPMI e vai ter que explicar muita coisa sem a proteção de mandato de presidente da República. E o Anderson Torres acaba de recusar um plano que ia ajudar muitos bolsonaristas na CPMI, que vai ser aberta quarta-feira. O que eles pretendiam fazer? Eles pretendiam transformar o Anderson Torres numa vítima dos malvados petistas que fizeram toda aquela ruaça em 8 de janeiro e jogaram a culpa no inocente Bolsonaro e no inocente Anderson Torres, que tinha uma minuta golpista em casa. Na verdade, eles queriam começar a fazer visitas toda hora e colocar o Anderson Torres em evidência como uma vítima do governo. E, na verdade, o Anderson Torres ele se recusou a esse papel, porque ele não quer irritar o judiciário, politizando algo que ele sabe que há muita prova contra ele. Então ele não vai aceitar receber, eles iam começar a fazer visitas para ele na cadeia, os bolsonaristas da CPI, da CPMI, mas o Anderson Torres recusou e mandou o recado que ele não quer politizar o caso dele, porque ele sabe que se ele politizar, aí a situação dele vai piorar muito. Essa disposição da CPMI de tentar fazer do Anderson Torres uma vítima vai irritar muito o Supremo Tribunal Federal, que vai, enquanto tudo aquilo estiver acontecendo, colocar o Bolsonaro na linha de fogo. Vem aí decisões contra o Bolsonaro que vão desestabilizar a direita nessa CPMI, a extrema-direita bolsonarista, e que vão fazer o Anderson Torres chegar muito próximo, se não até lá, até a delação contra o Bolsonaro. Essa CPMI ela vai acelerar os processos contra o bolsonarismo. Eles deram um tiro no pé com canhão, deram um tiro de bomba atômica no pé, e isso você vai conferir nas próximas semanas e pode me cobrar. E escreva aí: o Supremo Tribunal Federal vê a CPMI dos atos criminosos de 8 de janeiro como mais uma tentativa de golpe. E isso não vai ficar assim. Aguarde que você vai ver que aquilo que eu estou dizendo vai acontecer. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.